E aí galera, beleza? Vou gravar esse vídeo aqui, tentar não ser muito demorado, é só uma informação bem rápida aí para os inscritos, né? Uma dúvida na realidade do inscrito Matheus Souza Bittencourt, né? Ele perguntou sobre a criação de codornas, né? E ontem, se eu não me engano, foi ontem, eu estava em uma ligação com um inscrito, né? O Danilo, inscrito amigo meu, aonde ele veio me tirar algumas dúvidas sobre a criação de coelhos, né? Ele é uma das pessoas que começou a criar coelhos por conta, né, de eu estar criando aqui também, certo? Então ele veio tirar algumas dúvidas sobre uns filhotes, sobre ninho, né? E eu tirei essas dúvidas. A gente comentou sobre a galinha lá no chat do canal do Telegram também. A gente comentou um pouco, né, sobre essas criações. A gente falou sobre codorna também, né? E o inscrito Matheus perguntou se é uma boa também criar codorna. Gente, entre os animais pequenos que nós temos hoje como criação, eu acredito que o mais comum é a galinha e a codorna, tá? Os mais comuns aqui que a gente ouve falar, principalmente na região Nordeste, que coelho não é comum, tá? E o coelho entra como um animal comum, ou o porquinho da Índia também entra como um animal comum, tá? Porquinho da Índia eu não tive a oportunidade ainda de criar, não achei por aqui, mas tenho vontade de criar, né? Para ver se ele tem um percentual a mais de gordura do que o coelho, tá certo? E também o sabor, né? Quero experimentar. Eu já acho de cara ele um pouco mais trabalhoso porque você tem que pelar, né? Diferente do coelho que você tira o couro. Mas também o corinho dele deve ser gostoso, né? Já que dá para pelar, na maioria dos animais que você pela, dá para você consumir o couro. Então assim, vamos lá. Sobre a questão da codorna. O que eu falar para codorna vai ser válido também para galinha, tá? Claro, a galinha é maior, ela requer mais espaço, mas no final das contas o potencial comercial das duas, caso você queira criar para gerar uma fonte de renda, e aí é onde eu vou falar. Veja o local, veja o ambiente e veja se você tem como fazer a distribuição desse material, tá? Eu vou dar uma ideia. O pessoal pergunta se eu lucro alguma coisa com coelho. Não, gente, coelho hoje eu crio como hobby para mim, para o meu consumo, sempre quando eu precisar, eu tenho um coelho, tá? Não dá rentabilidade para mim porque a minha região o pessoal não consome, não adianta. E se você falar é loucura, tá? O pessoal não gosta, acha bonitinho, fofinho. Mas para consumo o pessoal não quer coelho, tá? Não adianta que o pessoal não consome coelho. Nem para criar assim não é comum, então é muito raro aqui. Eu já vendi 3 no tempo que eu vendi 3, praticamente nada, né? E também eu não fico procurando, né, vender, porque assim, eu não tenho essa quantidade absurda para estar tirando, para estar vendendo toda vez que alguém quiser, né? Aí eu fico sem, e aí é um pouco complicado, certo? Então assim, para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que a minha pretensão antes de criar o coelho, na ideia que veio para mim criar o coelho, eu estava buscando recursos para criar codorna, tá? Mas o que acontece? Eu assim, eu teria um gasto maior, tá? Com as codornas, que seria fazer o puleiro, a tela, dividir as poedeiras dos machos, dos filhotes. Assim, é uma estrutura que você precisa de um preparo maior. Não é que é absurdamente caro, não é isso. Mas você tem que ter um dinheiro ali para estar investindo nisso. Aí comprar uma quantidade interessante de matrizes, né? Para estar fazendo a reprodução. E outra, a questão de tempo. Então você tem que ter um pouco de tempo para a codorna. Que é coleta de ovos. Codorna não põe ovo e não choca, tá? Ela não choca os ovos, ela põe, mas não choca. Tá? Então toda vez que, assim, você tem que estar sempre olhando, tá? Diariamente, tá fazendo o recolhimento dos ovos e ter chocadeira disponível, tá? Se você for pensar em uma questão mais comercial, eu vou recomendar de duas, no mínimo duas chocadeiras, tá? Aí já vai um investimento de mais ou menos R$ 800, a depender da chocadeira que tu comprar, R$ 800.000, tá bom? Por quê? Porque ele não choca o ovo. E se você quiser fazer reproduzir para o consumo da carne e para também vender a carne, você vai ter que ter a chocadeira. Ah, não, só quero para produzir ovo. Beleza. Aí você só vai ter o trabalho de estar coletando os ovos, botar nos coisas e antes fazer a pesquisa se você vai ter saída disso. Se for para consumo, gente, esquece. Você vai ter que investir na chocadeira para reproduzir. Porque você vai tirar e vai repor como? Com dinheiro? Não, você tem que tirar da reprodução, correto? Do que você reproduz. Então aí já é um outro manejo, já é uma outra coisa
um pouco mais complicada, o que torna a galinha um pouco menos complicado. Por quê? Porque a galinha ela vai pôr e vai chocar os ovos. Você não precisa ter essa preocupação. Você vai fazer os ninhos, ela vai pôr, vai chocar os ovos e vai criar os pintinhos. Tá certo? Então você tem um trabalho a menos com a galinha nesse sentido aí, tá? E só que aí tem um outro problema que para mim também fez, fora o tempo que você gasta tendo que dar atenção, porque assim, tanto a codorna quanto a galinha, ela adoece com maior facilidade. Não é aquele negócio que, nossa, eu não vou fazer porque vai me dar dor de cabeça. Não, adoece. Eu só estou te avisando que você vai ter que entender um pouco sobre medicação, correr atrás. Não, também não é uma coisa, gente, você vai viver o tempo todo bicho doente. Eu só estou avisando que tem doença. Em comparação com o coelho é basicamente zero de doença. Até então, que eu tenho visto do jeito que eu tenho criado, eu nunca tive nenhum coelho doente. A não ser aqueles pequenininhos, que eles não amamentam direito e aí eles ficam mais fracos. É natural que isso aconteça, tá bom? Mas é normal. Agora, galinha sim é um pouco mais complicado, porque se ela pegar uma gripe, pegar um gogo, alguma coisa, você tem que cuidar rápido. Por quê? Porque as outras podem morrer em sequência e é rápido mesmo, tá? Não é um negócio que vai demorar dias doente, não. Às vezes, no máximo 3 dias, se brincar de um dia para o outro, ela já morre, tá? É fácil de identificar, é fácil de medicar, mas tem esse porém. Codorna, pelo mesmo jeito, tá? Ela vai ter esse problema. E aí, para você minimizar esses problemas, é onde entra uma outra parte que você tem sempre que estar de olho. Limpeza, tá? Sempre você tem que estar limpando o ambiente delas, tirando as fezes, porque produz muita amônia e elas adoecem, né? Por conta disso, né? Então você tem que estar limpando. Um problema que eu já também não tenho com os coelhos, tá? Às vezes eu só limpei, assim, às vezes que eu limpei aqui porque choveu e eu tirei ali da parte que eu concretei, tá? Para facilitar a limpeza. E uma vez que eu tirei aí uns 200 quilos de terra para fora, por quê? Porque eles cavaram a toca e jogaram muito, a única vez foi isso, jogaram muita terra para cima. E aí eu tive que abaixar o nível, né? Aqui do espacinho deles, porque estava ficando muito alto. Aí eu peguei, tirei a terra e joguei para fora. Esse foi o trabalho que eu tive. Agora, um outro problema também que pode vir em ocorrer aí agora, que você tem que balancear bem como é que vai fazer, é o preço da ração, que subiu muito. E antes de alguém falar da folha, da isso, daquilo, não é assim que funciona a criação de bicho nenhum, tá? Esses animais comem bastante. Comem bastante. E por mais que folha é um negócio simples, para você arranjar um volume diário de folha para alimentar eles, é chato pra caramba. Porque folha não pesa, mas o volume é enorme. E, tipo, você não vai ficar dependendo perto de árvore dos outros se você não tem, tá? Então, a ração é o mais recomendado e você acrescentar outras coisas. Tá certo? Então, assim, a ração, ela subiu muito de preço. Muito mesmo, tá? Nesses últimos meses aí. Eu tava comprando a ração do coelho de mais ou menos aí 55, 53 reais. O saco, 25 quilos. Subiu, agora eu tô comprando de 75. E o cara já disse pra mim que vai aumentar. Entendeu? Subiu muito. Por quê? Porque por causa do milho. E a ração da codorna e da galinha também vai milho. Então você tem que analisar isso aí também, que vai ser um custo a mais. Agora, se eu recomendo, óbvio que eu recomendo. Para mim, o coelho continua sendo melhor nesse sentido. Eu acho que até reprodutivo também é ótimo. Se você tiver um local que você tenha mercado para vender o pelo, vender a carne, vender as entranhas do coelho, nossa, cara, tudo se vende no coelho, sabe? Então você tira o lucro disso. Então você tem que estudar o local. Se a sua intenção é criar uma forma de comércio, estude o local para ver se tem a saída. Eu sei que galinha, cara, qualquer local que você criar vai ter. Só que aí tem que ter um pouco mais de espaço, tá? Espaço pequeno não adianta para galinha, por causa de pragas e aproveitamento de local. É melhor um espaço maior. Codorna também é a mesma coisa, tá? Você não pode criar muito próximo da sua casa, nem próximo de vizinhança, porque faz muito barulho. Coelho já não tem esse problema, tá? Então estude bem. Eu recomendo sim a criação dos três. Hoje, para mim, eu prefiro coelho, tá? Mas é claro que quando a gente estiver em um ambiente adequado, a gente vai estar criando todas essas modalidades aí, porque é interessante também a variação de proteína animal. Tá bom? Então eu espero ter respondido à altura aí, cada um de vocês. É isso aí. Se quiserem dar uma força pro canal, tem nossa chave Pix aí embaixo. Tem alguns outros links, né? E vão lá pro canal do Telegram, tá certo? Tá o link aí também. Lá eu posto diversas outras coisas, diversos outros assuntos, né? Que eu não posto aqui. E algumas outras novidades que possa vir aí pra gente. Tá bom, galera? Então valeu. E até o próximo vídeo.